Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cronocast, O Tempo em Conversa. Hoje, a gente tem o oferecimento da Espaço Farma, farmácia de manipulação, há mais de 20 anos em Recife e também agora no centro de Wellness. Vale a pena conferir, a casa nova tá maravilhosa. Também da Pink Power Performance, assessoria de corrida, triatlon e ciclismo. E também a LQM, que é uma empresa de engenharia que está há mais de 20 anos construindo sonhos aqui em Recife. O nosso convidado de hoje é super especial. Ele, apesar da pouca idade, tem muita experiência, gosta muito de cuidar de pessoas, é um apaixonado por cuidar de pessoas e principalmente de prevenir. Esse cuidado é muito especial, ele pensa muito na longevidade. Ele é geriatra, Dr. Marcelo Cabral. Seja muito bem-vindo ao Cronocast. Eu que agradeço esse convite especial. Encantado já com a história de vocês. Vamos em frente. Bate papo aqui, falar de longevidade. Fazer que as pessoas vivam mais, mas com qualidade. Doutor Marcelo, existe uma ideia de que o geriatra, ele cuida mais de pessoas em idade avançada, né? Com limitações, enfim. A partir de que idade se deve procurar um geriatra? Essa é uma pergunta clássica do consultório. Eu sempre costumo dizer que a gente trata sobre envelhecimento. Uhum. E existem várias teorias do envelhecimento. São 7 teorias, não vou entrar em detalhes nesse momento, mas envelhecemos a partir do momento que nós nascemos, tá? Eu faço muito analogia com quem trouxe a geriatria para o Brasil. Foi um japonês chamado Yuki Moriguchi, né? E quando se espelha no Japão, o Japão já tem a geriatria pediátrica. Então, nunca é cedo para olhar para o futuro. Então, não existe essa idade clássica de procurar o geriatra. Hoje, eu aceito, e já tenho vários, a partir de 16 anos de idade. Olha só. 16? Primeiro que a formação minha, e grande parte dos geriatras, é de clínica médica e geriatria. Então, eu uno essas duas especialidades e vamos criar essa poupança de saúde. Então, quanto mais você cria uma poupança, mais a gente pode usufruir no futuro. Que coisa boa, para mim isso é até uma novidade, porque eu já sabia que pessoas assim da idade da gente, jovens, né, Isso. perto dos 50 anos, já frequentavam seu consultório, até porque uma prima minha muito querida é sua paciente já há muito tempo e tem a idade da gente, mas eu não sabia que realmente assim, na idade tão jovem como adolescentes assim, né? Que bacana. Hoje eu tenho isso. 4 gerações. Eu já acompanho 4 gerações, todos vivos, obviamente, né? E não é incomum pedir para acompanhar os 13, 14, 15 anos. Não. Vamos pelo menos a partir de 16 anos. E a gente começa a construir, a gente começa a mostrar, né, o que pode vir a surgir, juntando, obviamente, com a história familiar, né? E construir um programa de longevidade. Muitos buscam prevenção de doenças. Hoje a gente vai trazer métricas, né? Que parâmetros a gente pode ter mais palpáveis. E hoje tem esses wearables, aqui é um exemplo, essa pulseira, tem um anel, Aqui, enfim. Sim. Tem métricas que a gente pode construir, a gente pode bater no papo, obviamente associado com história, com exame clínico, exames complementares, para construir um envelhecimento saudável. Você falou de uma coisa que eu achei super interessante, né? Que a partir dos 16 anos, ou seja, você sai do pediatra e já vai direto para o geriatra, né? Eu vejo assim, longevidade, ela é um projeto, ela é uma estratégia, ela é um planejamento, né? Fala um pouquinho aí. Perfeito. Eu uso muito essa questão do planejamento e, às vezes, para uma linguagem mais acessível, a questão de capital financeiro, né? Quantos pais ainda fazem ou fizeram ou vão fazer aquele investimento inicial, esperar que o dinheiro se multiplique, né? Para dar o primeiro passo na vida adulta. Então, por que não o capital de saúde, né? Então, eu uso essa analogia para eles entenderem. Vamos investir hoje. Vamos criar uma poupança de saúde hoje, porque a gente sabe, por exemplo, que a partir de 40 anos vai haver um declínio de massa muscular e, obviamente, vai fazer todas as medidas, todas as orientações para frear esse processo. Assim como a perda de massa óssea. Enfim, eu trago essa analogia para a gente construir em conjunto, tá? Uma bagagem, uma poupança de saúde. E, doutor Marcelo, outra coisa também, né? As pessoas, essa construção, até eu penso, né? Se dá porque as pessoas pensam, às vezes, que estão condenadas à genética. Só que a gente sabe que hoje a genética, o percentual é bem menor do que a epigenética, né? Que é o ambiente onde a gente vive, que a gente constrói. Pelo menos é o que eu entendo, que tem muito mais peso. Perfeito, Não é perfeito. Eu tô aqui já feliz com o conhecimento de vocês. Já adoro. É que a gente adora esse assunto de longevidade. Maravilhoso.
Hoje se fala em 20%. Da tua longevidade, 20% é a genética, 80% é teu estilo de vida. E a terapia epigenética, também adoro usar esse termo, funciona como interruptor. Teve um estudo até em espanhol, vou até falar da questão cognitiva aqui, mas fazendo já um exemplo da questão da terapia epigenética com genética e longevidade, que, por exemplo, estudo espanhol, com super idosos, e foi visto que as pessoas que envelheceram super bem e os que tiveram declínio de funcionalidade e memória, a diferença genética para o gene de risco para demência Alzheimer, que é o APOE4, teve igual proporção nos dois grupos. Ou seja, o estilo de vida, e a terapia epigenética, daqui a pouco a gente fala os pilares da terapia epigenética, ele é capaz de desligar ou ligar genes. Interruptor. Então, se eu tenho um gene ruim para determinada doença, mas eu tenho um estilo de vida muito adequado, eu posso desligar esse gene. E uma outra terapia, e isso quem está encabeçando é o chefe do serviço de Harvard de genética e de longevidade, David Sinclair. A gente vai conseguir ele hoje sempre. mudar, né? Tirar, entre aspas, aquele gene que poderia causar determinada doença e colocar um gene saudável. Então, assim, o que está se avançando é muito em relação à longevidade, mas eu acho que para quem nos escuta aqui, é mostrar que os pilares do envelhecimento saudável, ele consegue ligar ou desligar. Eu digo ligar ou desligar porque eu posso desligar um gene ruim e eu posso ligar um gene bom. Então, a terapia epigenética hoje, o estilo de vida, realmente vai ser o que vai guiar, vai ser o leme do envelhecimento saudável. Eu não tenho a menor dúvida disso. E os principais pilares aí da epigenética, né? Eu vejo que existe questão de alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse. Faz um gancho aí pra gente do estresse, o impacto do estresse com o envelhecimento. Perfeito. A gente precisa sair do campo subjetivo para o campo objetivo. Então, se fala em exercício, X horas, X minutos de caminhada por semana, durma bem, mas a gente precisa entender cada um desses pilares, né? E eu acho que o termo perfeito é gerenciamento de estresse. Todos nós somos bombardeados por estímulos estressores, cabe a gente gerenciar. E o impacto, sem dúvida, hoje no estresse é principalmente na qualidade do sono, tá? E muitos criam as recompensas do estresse no estilo de vida, sobretudo na alimentação desregrada e no alcoolismo, né? Então, acho que esse grande segredo, que é o gerenciar o estresse, eu acho que é um dos pilares para a gente viver o hoje e o amanhã muito bem. Tem o estresse, não sei se eu posso chamar assim, o estresse bom, que seria o hormese, né? Que é quando você se põe, como é que você se expõe a esse estresse para ter o retorno. Por exemplo, uma banheira de gelo. Um jejum. Né? Um jejum. O próprio exercício físico, a gente sabe que a gente está ali maltratando, não tá, porque eu acho maravilhoso, mas a gente está ali forçando o músculo, forçando o corpo para ter o retorno daquilo ali, né? Então, o que é que você... Fala um pouquinho dessas técnicas. Perfeito, eu gosto muito do hormese. É importante entender que exercício também é um fator estressor. Sim. O banho de gelo, a sauna. Os estudos, quando comparam a sauna com os banhos de gelo, a sauna se mostrou melhor Superior, sim. do que a sauna. E vamos fazer uma analogia, então, para as pessoas entenderem a gente. Imagina hoje que a gente está tomando vinho. Foi o último episódio de vocês. Sim. Vocês falaram muito bem aqui agora. Já soube que você gosta demais. Hoje mais de você. Já soube que lógico. você adora o vinhozinho, viu? Daqui a pouco eu lhe faço o convite. Tá faltando aqui a nossa tacinha, né? Igual... Fazendo direitos Trocar a caneca iguais. por uma taça de vinho. Mas tem questão também de dirigir depois, mas enfim. Vamos entender aqui o hormese de uma maneira muito simples para as pessoas entenderem. E aí, fazendo analogia com a sauna, um banho de gelo, exercício físico. Imagina que estou na sala e derramo lá minha taça de vinho no tapete. O que vai gerar? Vai gerar uma organização do tapete, mas um olhar ao redor. Vai estar meu sofá, minha cadeira, meu chão. Vai haver uma limpeza geral. Então, na hora que a gente cria pequenos fatores estressores, vai haver uma reorganização geral, inclusive genética. Então, faz parte dessa reorganização. E, obviamente, a gente está exposto aos fatores que alteram nossos genes, né? Desde a simples radiação ultravioleta a outros fatores,
como qualidade de sono por um período que você passa, obviamente, de insônia, por uma preocupação maior. Mas a gente tem gente que vão corrigir isso. Então, remédios são pequenos fatores que geram um determinado estresse, mas que levam a uma reorganização. Falando de vinho, a uva que tem mais resveratrol é qual? Pinot Noir. A que eu mais gosto. Assista o podcast que E quinta-feira quando a vai ver. gente vai avaliar o terroir do Pinot Noir, é a uva que mais sofre estresse. São as maiores variações climáticas, as questões do próprio terreno que é plantada as vinhas. Enfim, eu estou criando exemplos aqui para as pessoas entenderem. Sim, Tá? perfeito. E é um fator que está associado com a O estresse longevidade. crônico é o que arrebenta, Exatamente. né? Então, pequenas quantidades de estresse levam a essa reorganização. E como a gente aqui Assim mistura como vários o assuntos e jejum pega também. os ganchos, pega uns ganchos. A gente vai entrar na parte, né, Isso. técnica e na parte, assim, de bate-papo. Falando do vinho dos pequenos estresses, você gosta de vinho? Marcelo Mas Pessoa, muito pouco. né? E Sério, médico, qual a muito sua pouco. recomendação para o vinho? É liberado vinho? Qual um pouquinho de vinho? Como que seria... Não é que é ideal, o que, é que a gente poderia... Vinho e longevidade. É isso, vinho e longevidade. Porque assim, até falando a gente que é mulher na menopausa, a gente sabe que o vinho já afeta de forma diferente. A gente sente na pele, no corpo, na verdade, né? Então, eu já reduzi, mas eu tomo uma vez na semana meu vinhozinho à noite. Porque, de fato, eu sinto. O que eu não sentia antes. Eu também. Impressionante. E aí depois é outra questão a nível intestinal, falar de uma enzima chamada DAO, né? A resposta do vinho em mim, tá? Gera alguns sintomas que minha qualidade de sono é muito prejudicada. E hoje, com o uso de alguns dispositivos, Ele o que eu uso já aqui, marca. então meu sono é muito ruim. Então, hoje eu reduzi 90%, 95%. Eu bebia pouco, hoje bebo Menos ainda. menos ainda. Mas, Né? de vez em quando, bebe seu vinhozinho. E não é proibido também, né? Não é Acho que proibido, dá pra- mas estou igual a você, uma vez por semana, Que já mas me faz numa super bem. quantidade muito moderada. Então, hoje eu não sou daquele que beba 1 ou 2 taças de vinho por dia. Eu acho que a gente precisa se entender, a individualização, né? Perfeito. Porque o vinho também traz as questões sociais, os encontros. Claro. E isso, quando se fala dos segredos de Okinawa, tem o vinho às 5. E quando se fala em longevidade e o vinho às 5, não é o vinho resveratrol. É sim a questão social. Social. Então, a interação está associado com a questão psicológica, bem-estar, redução do transtorno de ansiedade, redução de depressão e longevidade e com essa questão dos centenários. E aí vale a pena, né? Porque a gente tá somando aí a socialização, esse fator aí, né? Então, Tem muito a ver com a questão do vinho. Então, o vinho traz momentos, socialização. Sim. E voltando ainda para o tema do estresse, que eu acho assim que a gente tem pano para as mangas aí para desenvolver, né? Ninguém está livre dele, então a gente realmente gerencia, né? E quando você falou do alcoolismo, eu vejo também que outro até sistema de recompensa é o açúcar, né? Açúcar e envelhecimento. O que é que você conta aí pra gente? Pergunta maravilhosa. A gente vai entrar em detalhes, eu acho que esse detalhe é importante, tá? Eu queria trazer um outro conceito, além da gente avaliar a nossa glicemia de jejum, a nossa hemoglobina glicada. Para quem não conhece, a hemoglobina glicada, ela traz o controle, um parâmetro de controle dos últimos 90, 120 dias do nosso açúcar. Mas tem um dado muito novo, que é o dado da variação ao longo do dia, chama spikes, os A montanha picos, russa glicêmica, né? a montanha-russa glicêmica. Isso é um fator hoje já conhecido como inflamageno e também neuroinflamação, e uma das possíveis causas da demência de Alzheimer. E não é a glicemia de jejum, não é só a hemoglobina glicada, mas é a flutuação dos seus níveis. Daí vem a ingestão dos carboidratos refinados, aqueles carboidratos de rápida absorção, levando pico de açúcar, pico de insulina. E essa montanha-russa eleva um quadro de neuroinflamação e está associado com a deposição de dois peptídeos, né? Aliás, um peptídeo, que é o beta-amiloide, e a proteína tau, que são 2 fatores de risco para a demência de Alzheimer. O que a gente pode trazer hoje, né, no posto de longevidade, açúcar, é a individualização. Dietas idênticas para gêmeos idênticos tiveram comportamentos diferentes na glicemia, no açúcar no sangue.
Então, hoje eu oriento muito o uso de um dispositivo que mede a glicemia. Contínuo, né? Eu uso de forma intermitente, Isso é muito bom de forma educativa até, né? educativa e para Pra pessoa se conhecer, entender, se entender. conhecer. Qual é o impacto que aquele alimento tem no Mesmo seu, não no seu diabético, organismo. né? Então, eu alimento no dia a dia, o meu Exatamente. final de Isso. semana, a minha taça de vinho. Então, eu usei, tá? Eu uso de forma recorrente, umas 2 vezes ao ano, para entender, tá? E no meu hábito de vida normal. Então, esse comportamento, eu peço para os pacientes fazerem isso, trazerem para mim o gráfico, a gente vai começar a discutir. E isso faz parte também da poupança da gente de saúde. Porque é invisível, é não palpável. Né? Muitas vezes espera só aquela glicemia de jejum, que se prepara para aquele exame, né? E uma hemoglobina glicada, talvez prepare também para esse exame que vai correr daqui a 2, 3 meses. Mas o controle dinâmico, o entendimento dinâmico do açúcar no nosso organismo faz mudanças super importantes. Seja na ordem alimentar, isso tem influência direta E nesses se picos pela de proteína, né? sempre a Sempre. proteína, Sempre. né? Não canso de Por último, falar. o açúcar, né? O carboidrato, na verdade. E isso tem hoje uma relação, e se fala que é em diabetes mellitus tipo 3. Não é um termo científico, Sim. mas se fala nesse novo Alzheimer, que seria tipo 3 diabetes, tipo 3, né? É, Então, é Eu fundamental. noto que a geração acima da nossa, né, baby boomers, que são nossos pais e tal, eu falo isso muito pra minha sogra, pra minha mãe, assim, gente, que elas tinham o costume de todo dia acorda de manhã, acha que tá arrasando, né? Não mais, porque eu já ensinei. As frutas. Né? Elas estão me vendo aqui, já ensinei, vocês não fazem mais isso. Mas começa aquela coisa de fruta, salada de frutas e tudo mais. Ah, mas é verdade, elas estão me vendo aqui. E depois vai para o ovinho, um ovo, acho que está ralando, 6 gramas de proteína. E tal, mas começa com fruta. Não, mas gente, é o contrário. Vamos começar pela proteína primeiro. Vamos sinalizar ao seu cérebro. Primeiro vem a proteína. Depois vamos usar as frutas como se fosse sobremesa. A sobremesa do café da manhã. Aí como sua frutinha, mas deixa para o final. Começa sempre com a proteína. E mais proteína, né? Até porque também a pessoa vai ficando mais velha, o idoso, ele começa a comer menos proteína naturalmente, né? Eu acho que já vem na questão cultural. É. Se perguntar 100 idosos comer o café e o jantar, 99% não atinge a cota proteica, Não. tá? E esse tema é interessante, como eles enchem a boca de eu como muita fruta. Muita fruta, é. E é importante entender, se eu como muito açúcar, até que eu consigo estocar em forma de glicogênio, uma molécula ligada com a outra, a nível hepático, a nível muscular. Mas a fruta, há muita fruta, vou usar esse termo, muita fruta, tá? O excesso de frutose, metade vira glicose e metade já vira gordura, tá? Então, fruta é com moderação. E suco, vou usar um termo até rigoroso aqui, pensar. quase nunca. Nunca. É. Porque Tá. cadê? Você não tem nem fibra. Você tá tomando só açúcar líquido, na verdade, E ali, eles né? A colocam frutose. açúcar, né? E Ainda se bota quiser escolher um né? suco, minha sugestão é um suco de limão. De limão. Tudo que eu preciso, teoricamente, É. adoçar, É um que eu tomo. é esse que tem menos Suco de frutose. limão. Esse eu acho que é um recado pra gente É. deixar para quem nos escuta, quem nos vê. Quando a gente fala de primeiro proteína, lembrar que se for no almoço, primeiro os legumes, As fibras, as né? vegetais, tá? Eles aumentam a liberação de alfa-amilase, que vai ajudar na digestão dos carboidratos e meio que atapetam, criam um tapete a nível intestinal, fazem com que a absorção de carboidrato seja mais lenta. Então, primeiro vem legumes vegetais. Eu concordo, proteínas primeiro no café e jantar. Dificilmente a gente vai comer saladas, mas vem a proteína junto com a boa gordura e, por último, os carboidratos. E uma coisa importante é que a recomendação norte-americana, em janeiro agora de 26, Mudou, graças a mudou Deus. completamente, Sim. tá? E colocou na base da pirâmide alimentar as proteínas e duplicou as necessidades. Não só mostrando a importância mas a quantidade de proteína. Era, acho que 0,8 foi para 1,6, 0,8, né? tá? De 1,6 a 1,8 gramas por quilograma. Inverteu a pirâmide, né? Para quem já Inverteu viu a aquela pirâmide. fotografiazinha, ele inverteu e inverteu. aumentou a quantidade de proteína. Como é que a gente pode deixar para as pessoas uma maneira mais prática de quantificar a proteína? Então, um bife, seja de carne vermelha ou de carne branca, peixe ou um frango, 100 gramas tem em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Então, se o peso médio da população é 70 quilos entre homens e mulheres, tá? Um pouco mais, um pouco menos, mulheres menos, os homens talvez um pouco mais, é que, 1,8, vai dar em torno de 110, 115 gramas de proteína.
Então, veja que se fosse só através das carnes, em torno de 400, 500 gramas, acho que deve ser muita coisa. Então, a gente eco-distribuir essas proteínas e tem várias outras formas, não só o ovo, queijo, iogurte grego, é excelente fonte proteica, O whey também, né? que bota no lanchinho e faz... Como as de origem vegetais. Tem A também. lentilha, grão de bico, eu acho Ervilha, sempre o grão de bico é uma verdade. excelente fonte proteica. E aí cabe a criatividade, né? Faz um vinagrete com grão de bico, faz de torradinho. Então, é assim que consigo também mostrar aos filhos, aos meus filhos. É os queijos maturados, que nem tem lactose, porque naturalmente são bem maturados. Tem o próprio parmesão, tem bastante proteína em 30 gramas. Tem quase 15 gramas, tem 12 gramas de proteína no parmesão. Você botar ali já incrementa o seu prato, não E tem a lactose para quem aumenta a tem. sua cota, E né? aumenta a sua cota também, gordura Isso. boa, enfim. É exatamente a orientação. Quer comer um queijo, quanto mais maturado, né? Mais chance aquelas bactérias tiveram de fermentar aquela lactose, reduzindo os níveis de lactose, né? Deixando menos inflamado Sim. e trazendo sabor à alimentação, né? Ninguém é de ferro também, né? Lógico. Junta sabor à saúde. Doutor Marcelo, o envelhecimento, ele pode modificar o intestino? Ou um intestino, de fato, saudável pode retardar o envelhecimento? Uma pergunta ótima. É importante lembrar que o intestino, o trato gastrointestinal como um todo, é o primeiro contato, tá? Com os fatores externos, não só a pele, mas estou falando da ingesta. E sem dúvida, hoje a gente precisa sair de fugir um pouco do campo dos sinais e sintomas, que antigamente se dizia que tudo é síndrome do intestino irritável, e hoje buscar um diagnóstico etiológico, né? E tratar a causa específica. E o que é que tem nos ajudado hoje é um teste muito interessante, que é o coprológico funcional. A gente tem uma ideia de todo o funcionamento a nível intestinal. E não só a questão do funcionamento, a questão da permeabilidade intestinal, tornando que várias substâncias que não deveriam ser absorvidas passam para a corrente sanguínea, gerando mais inflamação. E gerando um novo conceito, talvez não tão novo, mas um novo conceito talvez para a grande maioria aqui, que é a questão do eixo intestino-cérebro. Perfeito. Não é? Então, como está correlacionado o nosso estresse, nossa alimentação, o nosso estilo de vida, com essa aumenta a permeabilidade intestinal, esse leak gut, né? Levando a absorção de certas substâncias que não deveriam ser absorvidas, causando neuroinflamação, sendo um fator não só para questões cognitivas, mas para transtorno de ansiedade. Até hoje se fala no transtorno de déficit de atenção e no espectro autista, né? Então, fala-se muito a questão intestinal de mãe com as crianças que estão nascendo. Enfim, mas fugindo do campo do sinais e sintomas, esse exame acho que é importante as pessoas terem conhecimento, que é o estudo coprológico funcional. Ele dá todas as informações, não só a pesquisa também de parasitoses, da microbiota, né? Mas, por exemplo, de um supercrescimento. Então, se a gente for avaliar toda a nossa população de bactérias, é importantíssima elas estarem convivendo em harmonia, e a desarmonia é o termo disbiose, né? Sim. Não só a questão da harmonia, mas onde ela deve se localizar. Então, quando ela sai do intestino grosso e ela ascende lá para o intestino delgado, levando a supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a gente começa a ter o quê? Várias intolerâncias alimentares, mesmo tendo a quantidade adequada das enzimas. Então, por exemplo, eu posso ter minha lactase a nível do meu intestino delgado, fica na pontinha da velocidade intestinal, mas se eu tenho uma superpopulação de bactérias a nível delgado, chegou o carboidrato, ele vai lá e fermenta, levando o quê? Gases, distensão abdominal, eructação, flatulência e alteração do trânsito intestinal para mais ou para menos. E diversos fatores do nosso dia a dia podem estar associados a esse simples supercrescimento bacteriano. Por exemplo, o uso dos inibidores de bomba de prótons, que são os antiácidos, o diabetes, o uso indiscriminado de antibióticos, que é um tema importante. E muitas vezes eu me sinto cobrado pelos pacientes, eu tento mostrar para ele o outro lado da moeda dos antibióticos, então tem que ser mais assertivo em relação aos antibióticos. Então, vários fatores que antigamente pareciam ser simples, talvez inócuos, e hoje causam um pool de sintomas, principalmente a nível gastrointestinal, e essa correlação Então, até fazer intestino-cérebro. uma pergunta, eu também já ouvi falar também que a menopausa, a gente fala muito sobre menopausa aqui, a menopausa também pode causar uma mudança nessa microbiota da mulher, né? Pode mudar, e graças a Deus, porque
fala de menopausa, que é importantíssimo. Falei, graças a Deus, mudou-se a chave do raciocínio da menopausa nos últimos Se fala muito anos. mais, né? Em 2004, teve 2 grandes estudos mundiais, o WHI e o HERS, HERS, estudos com mais de 10 mil mulheres, ambos, e trouxe grandes alertas e um sinal amarelo e vermelho, tá? Para pós-menopausa, achando que era um processo comum, que aquela qualidade de vida ruim que as mulheres começariam a ter após aquela falência ovariana, após a falta de produção hormonal pelos ovários, devia ser encarado como um achado normal. E aquele estudo mostrou que aumentava o risco de doenças cardiovasculares, doenças tromboembólicas, ou seja, forma de trombo no veia e a ida para o pulmão. E o mesmo estudo, quando fizeram uma reanálise desses mesmos dados, mostrou hoje que a gente pode enxergar completamente diferente. E que, principalmente, a reposição dos primeiros 10 anos pós-menopausa é extremamente segura e benéfica para o envelhecimento da mulher como um todo e também para a questão da saúde intestinal. Eu queria ainda voltar para o tema inibidores de bomba de próton, porque assim tem muita gente que está escutando a gente que usa esses prazóis Ah. por anos, né? Como exatamente eles impactam no leaky gut, na desbiose, nos problemas intestinais? Muito bom. Vamos lá. Nós temos um pH gástrico em torno de 4, 4,5. Para você ter ideia, uma única bactéria consegue conviver nesse pH, que é o H. pylori, tá? Que é outra questão. Então, essa primeira passagem, né, pelo trato digestivo, e a gente sabe que a nossa cavidade oral ela é extremamente contaminada, tá? E a própria manipulação dos alimentos, a própria ingesta dos alimentos, a passagem pelo estômago com pH ácido é extremamente importante para a nossa primeira proteção. E a partir do momento que eu inibo a acidez, eu permito que haja um trânsito, entre aspas, mais livre, oral, intestino, com essa passagem sem essa proteção pelo estômago. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é o desequilíbrio, levando essa disbiose a nível intestinal e favorecendo a ascensão ou o supercrescimento das bactérias a nível intestinal. E aí começa a ser uma bola de neve, né? Porque você não tem ácido, o alimento não é digerido corretamente no estômago, ele vai ser digerido no intestino. E aí vem também todos os sintomas de gases, azia, né? Exatamente. A gente precisa deixar de querer usar o fital como a pontinha do problema e começar a olhar o começo do Isso, a problema. causa. Né? Mas eu tenho visto que quando a gente consegue explicar e entender, e obviamente a mudança de estilo de vida vai trazer uma facilitação, uma facilidade para esse desmame, tá? Então é fundamental também não só orientar a importância da retirada, mas o desmame, porque a parada súbita desses medicamentos, os IBPs, os inibidores de bomba de prótons, eles causam efeito rebote. E vem a acidez e vai querer fazer o quê? Voltar a usar. Sim. É. Então, um desmame adequado, com uma boa orientação, eu acho que a gente tem conseguido desmamar. E o outro ponto é que os usos de inibidores de prótons, os prazóis da vida, eles aumentaram o risco de osteoporose e fraturas, né? Então, quando ele começa a explicar, o paciente entender e estar disposto a mudar o estilo de vida, a gente tem conseguido desmamar, a gente tem conseguido realmente um sucesso no desmame, digamos assim. E interessante aí como a longevidade está totalmente ligada ao estilo de vida, né? Como que a gente vai se estragando, às vezes até sem querer mesmo, né? Me diz uma coisa, a gente tá falando agora, você falou de azia, me lembrei de uma coisa. Eu não tomo café. Eu tenho horror a café. Café da manhã ou cafeína? Não, café Café preto. preto. Eu adoro. Eu tenho horror, João adora. Eu adoro também. Né? E lá em casa tem 3 máquinas de café. Meu marido já trabalhou na empresa, na Nespresso, muitos anos atrás, e tem 3 caixas. Eu tenho horror. Quando ele faz muito forte, eu vou para outro canto, ele faz, vai tomar na varanda, para eu não sentir nem o cheiro. Não, O cheiro quando é muito forte, eu não consigo. Eu tenho esse problema com café.
Então, como eu não tomo café, também não sou acelerada, né? Mas eu gosto de tomar eu tomo apenas de pré-treino uma pílula de cafeína, 200 miligramas por dia. O que eu tomo de café é uma pílula de cafeína de manhã cedo. Quando eu acordo. Logo quando eu acordo, não. Eu dou aquela meia horinha, faço essas coisas, me organizo, boto meu protetor solar, tô pronta para sair, eu tomo minha cafeína. Meia hora depois. E o idoso? Pode continuar tomando cafezinho? Vamos trocar o café pelo chá? O que é que você orienta para os seus pacientes? Vamos diminuir esse cafezinho aqui, vamos mudar para o chá agora. Havia um conceito do tudo ou nada em relação ao café. E os estudos de segurança cardiovascular já mostraram que pequenas doses de cafeína é até benéfico do ponto de vista cardiovascular. Só doses, geralmente acima de 300, 350 miligramas de cafeína é que aumenta o poder tacardiante. Obviamente, quando a gente vê o todo, a gente quer olhar que hora está tomando café. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade à cafeína. Então, a partir das 3, 4 da tarde, se eu tomar um café, Não dorme, né? eu não consigo dormir. Daí que entra esse mix, horário de café e horário de chá. E faz parte da higiene do sono, nosso pilar do envelhecimento, né? O horário da cafeína e uma possível troca da cafeína pelo chá. Então, acho que orientar o tempo de uso e a quantidade, eu acho que de bom tom. Mas a cafeína mostrou, sim, em pequenas doses, uma segurança cardiovascular. E aí eu queria voltar para esse assunto aí, para a gente desenvolver, que é a questão do sono. A importância dele para a longevidade, número de horas adequadas. Perfeito. Existe uma curva em U, tá? Em que poucas horas e muitas horas de sono, isso é ruim para a longevidade. E a quantidade de horas ideais vai mudando de acordo com a faixa etária. A gente vai reduzir a nossa necessidade de horas de sono, tá? Que varia de 6 a 8 horas, 8 no adulto mais jovem, e vai reduzindo para 6 horas no idoso. Quando eu falo quantidade de horas necessárias para ter um sono restaurador. E mais uma vez, não é só quantidade de horas, mas a qualidade de horas. E mais uma vez, eu vou defender o uso de dispositivos, wearables, tá? Seja os relógios, as pulseiras, os anéis. Eu acho maravilhoso. Para cada um entender a sua qualidade de sono. Quantas horas passa na fase leve, na fase profunda, no sono REM. Então, entender a quantidade de horas e a qualidade, isso é fundamental para a longevidade. E você fala no seu Instagram, que eu vi já, os 3 8s. Eu sei que um desses 8 eu imagino que seja sono. Então, explica aqui pra gente, o que são esses 3 8s? 3 vezes 8, 24. Eu sou inteligente, fiz a conta, então percebi que isso é um dia. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e essas últimas 8 horas divididas entre atividade física e esse convívio familiar, né? São aqueles 3 potes. Olhar pra si, né? Olhar para si, não é? Eu sei que hoje em dia, nossa vida é mais frenética. Hoje em né? dia, o pessoal tá 24/7, né? Sem 24 por pausa 7 nenhuma. e no momento de relaxar, estímulo de telas, estímulos de notícias, enfim. A gente acaba esquecendo aquela base, tudo isso, que é a base familiar, a base do autocuidado, né? E tempo para exercício. Toda vez que alguém fala que não tem tempo para exercício, eu digo, eu faço todos os dias. Já ele pergunta isso, às seu horário de 5h20 da manhã, exercício, muito todos bem. os dias, às 5h20 da Você manhã. vai dormir que horas? No final de semana, eu durmo cedo. Durmo 9, 9h15, 9h30. Eu também, durmo esse horário. E é engraçado que eu era criticado, né? Minha esposa, né? Ela gostava de dormir um pouco mais tarde. E hoje, eu, a esposa e meu filho mais velho estamos treinando todos os dias, 5h20 da manhã. Coisa boa. Perfeito, o Então, vai exemplo criando o arrasta. hábito da casa. O hábito Claro. vai mudando da casa. E todos estão dormindo mais cedo. Então, É, assim, tempo todo mundo tem. O que a gente precisa criar Prioridade, é prioridade. E a gente soube que a gente tem um médico aventureiro, né? Que ele gosta também de finais de semana pegar a lancha, um barco e passar aí, fazer passeios e viagens e passar mais tempo. Lembrei que a gente fazia isso quando era criança, meu pai fazia isso, eu também fazia na lancha. Meu pai sempre teve lancha, a gente sempre passeava, fazia muita. Eu já fui para voltei da escola de farda, meu pai pegava na escola, a gente saía de Cabanga para vir de lancha para praia. E também tinha motorhome quando era bem mais nos anos 80, né? Hoje em dia não dá não, que você é assaltado, né? Mas também fazia muita viagem de motorhome, eu sou dos anos 70. E aí eu já soube, né? O passarinho nos contou que você também faz muito passeio ou viagens, de coisa assim, de passar mais tempo de lancha ou de barco Isso. com a família. Que legal Isso. também, né? Eu olho muito esses potes.
né? Eu tenho um olhar muito preocupado. O nosso mundo hoje é um pouquinho diferente da nossa, Sim. a nossa infância, adolescência, e está perto dos filhos. Então, eu encontrei nesse movimento do mar, né? Um movimento que todos gostam, que a gente consegue estar junto, né? Distante de telas, distante dos estímulos, né? Externos, Com a com a natureza. Se natureza, conectando né? com a natureza, com a família, né? Com a família. Então, acho que isso me reenergiza. Para mim, isso é meu escape hoje. Eu encontrei no mar. Vocês E pescam também ou só passeiam, fazem? eu gostava de pescar, mas a pescaria hoje, para uma boa pescaria hoje, se afasta muita Tem que afastar costa muito. É. e o retorno é extremamente cansativo. É. Então, Minha a mãe gente pesca. Minha faz... mãe tem 71 anos, ela sabe É, pescar com meu pai. E ele pilota a lancha, vai com o marinheiro também, para poder ajudar ela, porque o marinheiro ajuda ela a puxar. É. E não é peixinho, não, tá, gente? É peixe assim, de distribuir para a família inteira, de dar de presente. É peixe do tamanho dessa mesa, é muito Ó. grande. E às vezes ela volta assim com 10, 15 peixes, é muito peixe. E ela que pesca. Ela pesca e o rapaz ajuda, fora aquele negócio da lancha que já vem, que é lancha de pescaria. aham. Barco grande de pescaria. Uma pessoa que ajuda. E meu pai acha o máximo, eles saem de 4h30 da manhã, ela leva os Olha aí, lanchinhos, ó. a comida e voltam de 3 da tarde e vão para depois das pedras. Viaja 30 quilômetros para fora É e tal. isso. E 71 anos, meu pai 73. Muito bem. E Quem até sabe, se o menino hoje. crescer, eles vão topar, Vão né? curtir. Mas encontrei exatamente isso. Eu encontrei um lugar, um movimento Que em todos que participam. agrega todo mundo, né? E que todo É mundo um gosta. refúgio e um bálsamo, Qual a idade né? dos seus filhos hoje? 14 e 11. A caçua, uma menina, Manu, e o Lucas tem 14. Que bom. Quem tá na fase, quem também tá curtindo. Quer dizer, a gente tenta, né? Fazer que eles mais velhos também continuem curtindo estar com a gente. Esse movimento de estar com a família. Porque vai ficando adolescente, tem aquela fase que ainda tá muito com os pais, depois os pais não são mais importantes. Não é prioridade. São os amigos, tem opinião e tudo, né? Depois volta, né? Questão de volta para casa, né? Volta a querer estar com os pais, de ter uma namorada, mas ele quer final de semana sair com os pais novamente, mas tem aquela fase que a gente fica em segundo plano, né? Claro, eu tenho filho mais velho, vai fazer 18 anos, daqui a um mês, 2 meses, então tá nessa fase que, claro, os amigos são mais importantes do que a gente, mas, como eu falei nos outros podcasts aqui, a gente tem uma rotina também, independente da programação dele, a não ser que ele tenha algum evento, um aniversário e tal, ele tem o horário dele com a gente, que isso aí é Importante. importante, não tem como, É não tem... inegociável. É inegociável, né? E até, tipo, um domingo, um almoço que a gente vai fazer com amigos e tudo mais, que a gente vai sair, se encontrar, e que ele, tipo, não vai estar ninguém na idade dele, enfim. Não queria ir, posso ficar em casa. Isso aí eu não sei por que você está perguntando isso, porque já sabe a resposta. Não. Porque domingo é um almoço familiar. Mesmo que eu não vá sair com outras pessoas da minha família. Eu, marido, nós vamos estar com outro casal de amigos. Meu filho vai ficar em casa no domingo, vai almoçar De sozinho. jeito nenhum. Jamais. Ele perguntou outro dia, eu digo, você está perguntando isso mesmo sério? Deve estar brincando, porque já sabe a resposta. Né? A gente tem um hábito todas as noites de jantar junto. Mesmo que ele chegue no colégio, que é integral. E fique mais cansado, depois vem do tênis, tá mais fome. Pode até comer antes, mas na hora, Sentar à mesa todos para presentes conversar. na todos Como foi seu presentes. dia? Exatamente isso, né? E eu gosto muito, e faço há muitos anos já, eu e Roberta, às vezes a gente dividia, cada um ia pro quarto, alternava. E tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E eu repito muito uma sugestão que o livro traz, depois a gente pode entrar nessa questão de felicidade, que é: diga 3 coisas que te fizeram feliz hoje. O quanto isso é importante, trazer para o consciente o que trouxe feliz. E o mais interessante são os tipos de resposta. São a resposta mais simples possível. E que foge muito de qualquer questão material, né? Muitas vezes é uma nota, muitas vezes é um gol que fez, foi uma brincadeira queimado, né? E o quanto isso está associado com a felicidade. São coisas que às vezes passam no timeline do dia, mas o estudo mostrou que quando a gente traz para o consciente esses momentos de felicidade, se torna pessoas mais felizes. E aproveitando esse estudo, é um estudo interessante, foi o maior estudo sobre felicidade do mundo, que criou até a cadeira de psicologia positiva. Isso vem se aplicando no mundo inteiro. Durou 70 anos, né? E eles comparar crianças de Boston que ingressaram em Harvard e outro grupo de crianças que não ingressaram, mais simples. E a felicidade não está associada nem com salário, nem com cargos, né? Já que pessoas que saem de Harvard, na grande maioria, têm grandes cargos, grandes salários. E sim na convivência interpessoal, familiar e amigos, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante. Você fala de longevidade, mas uma longevidade feliz
né? E hoje a gente está num momento em que o Brasil vive uma, não vou falar nem epidemia, mas um pico de ansiedade e depressão. Sim. A gente está em primeiro e segundo lugar do mundo de prevalência de depressão e ansiedade. Então, a gente quer viver mais, mas com a saúde psicológica, né? Com felicidade agregada. Claro, aquela E história aí o a que é gente- sucesso, né, para você. Às vezes sucesso não está ligado a se A você ter dinheiro dinheiro. ou ter uma carreira, uma posição. E sim, que adianta você ter isso e não ter felicidade, ter gente em casa lhe esperando, enfim, uma convivência, uma E amizade. eu Você venho que só... não tem como, porque meu raciocínio é muito bioquímico, aí a gente vem, eu vou puxar agora para a bioquímica, para a célula, né? A felicidade, ela vai estar modulando o quê? O cortisol. Cortisol é um dos pilares aí do que a gente tem que gerenciar para não adoecer, né? Então tá aí tudo. E uma escala de insônia, né? Picos de cortisol durante a noite. Isso. E exatamente Qualidade do um sono. antagonismo com a nossa melatonina, né? Isso. Então, quando vai escurecendo, a melatonina vai aumentando e esse cortisol precisa reduzir, né? Para reduzir esse estado de alerta e a gente tem uma boa qualidade de sono, né? E desse bate-papo que você tem com a família, dessas perguntas, que são os seus momentos mais felizes no dia hoje. Em relação aos seus pacientes, você deve ter já atendido milhares de pessoas esses anos todos. Tem alguma história, ou o que você recorde, assim? Qual foi a história mais interessante que algum paciente, não precisa dizer nomes, mas, sei lá, algum caso, alguma história que algum paciente chegou para você para contar, sei lá, ou de mudança de vida, ou de alguma coisa, assim, que lhe marcou muito? Um relato de um paciente que mais te marcou? Desses tantos pacientes que você atendeu. Eu vou contar uma história de uma cuidadora de um paciente, né? E no final da vida, esse paciente estava já com um quadro demencial, dava uma grande importância ao dinheiro, né? E essa cuidadora depois virou a babá dos meus filhos. Ah, Uma pessoa muito legal, né? Foi uma relação muito boa, né? E ela trouxe algumas informações que a gente trouxe tanta reflexão. Quando eu dizia, minha filha, olha aí, naquela gaveta, naquela mala, o quanto tem de dinheiro. Ela fez, o senhor fulano, eu não preciso disso. Eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor. Quantas vezes o senhor sai no final de semana com amigos e familiares para dançar? Quantas vezes o senhor já deitou numa rede com a esposa para ler um livro e contar uma história engraçada? Quantas vezes, e quantas histórias associadas com a simplicidade? E isso foi lá atrás, tá? Há 14 anos atrás. E quanto trouxe reflexão, né? Que a felicidade não está no dinheiro. não. Eu acho que o dinheiro é importante, sim. Vai. As Sim, conquistas, sim. o que ele traz, né? A de comodidade. Mas uma história simples de um bate-papo entre duas pessoas, trazendo tantas informações legais, tá? Não é que eu quero ensinar meus filhos a não ter de querer estudar, de querer de ter certa ambição. certa ambição. Acho que com moderar a ambição, acho que Sim. é saudável, é importante, salutar, Sim. né? Mas não esquecendo esse pilar, família, a saúde, né? E encontrar nas coisas simples a felicidade, né? Por que não dar um mergulho no mar? Essa coisa tão maravilhosa, né? E aqui tá tão perto, né? Saindo de boa viagem, em qualquer lugar tá Pois ótimo. é. Então, assim, acho que a história que eu queria mostrar é a simplicidade trazendo a felicidade. Muito bem. Eu queria ainda falar de outra coisa, que eu acho que a gente ainda não amarrou bem. A importância da atividade física e musculação, principalmente. Esse tópico é excelente. É interessantíssimo, é algo também que eu quero mostrar, tento mostrar e quero mostrar para os pacientes. Primeiro estudo que mostrou que a atividade física tem um benefício na saúde foi em 1970. Né? Então, quantos nossos pais, nossos avós nasceram antes, não tiveram sequer nenhuma orientação à atividade física? É tão verdade que foi a primeira Copa do Mundo em que houve uma preparação física. Até então não havia preparação física voltado para saúde e performance. E na década de 90 é que os exercícios resistivos, né, tipo musculação, enfim, contra uma resistência, elástico, um halter, enfim, máquina, mostrou que havia benefício também na longevidade, tá? Então, assim, eu acho que é importante também saber prescrever exercícios. Não é só dizer, faz exercício. Fazer o que é exercício, não é?
aqueles 150 minutos de caminhada semanal, será que é só isso? Eu diria que é também isso. Tem um estudo de 2023, estudo interessantíssimo, que mostrou que 5.000 passos por dia reduziu em 60% todas as causas de mortalidade, não só cardiovascular, como não cardiovascular. E 5.000 passos são 4 km por dia, né? A gente sabe, e tem vários estudos em andamento, que a saúde muscular também está associado com redução do risco de Alzheimer, os transtornos do humor e até de Parkinson, né? Então, são substâncias ainda não conhecidas, tá? Mas que fazem esse eixo músculo-cérebro. Sim. Falando então do A eixo questão do humor eu intestino-cérebro conheço, viu? Eu lhe garanto. A questão do humor eu posso garantir. e a questão do Garantido. eixo músculo-cérebro. E quem começa a praticar, começa a sentir no corpo. E E quem vicia, não quer parar mais nunca por algum mais. motivo você para naquele dia, você começa a sentir falta, né? Então, o próprio exercício libera também endorfinas, outros Serotonina. neurotransmissores, serotonina, do bem-estar, né? E outra coisa também que eu acho importante é musculação e o exercício físico, né? Para evitar queda, E a para proteção melhorar óssea, né? equilíbrio, exato, né? E é importante não só a prescrição, mas ter parâmetros também. Então, um exame simples que eu gosto de fazer na grande, imensa maioria dos pacientes é uma densitometria corporal, tá? É como se fosse uma bioimpedância, mas não tem tanta interferência do jejum, da ingesta de líquido. Então, a densitometria corporal eu consigo quantificar músculo, foi músculo porque falar nas topografias, mas o músculo e quantificar gordura e Eu sua faço todo localização. ano, eu faço todo ano. Então, quantificar serve de parâmetro. A gente precisa melhorar isso aqui, ó. Como é que eu melhoro? Como é que está a alimentação? Como é que está o estímulo para o ganho de massa muscular? Tá X? Vamos aumentar para 2x, 3x. Vamos fazer um programa de ganho de massa muscular. Ui, inclusive, doutor, a quantidade de músculo também, ela controla a glicose, né? Sem dúvida. Porque enquanto a gordura, ela armazena a energia, é para sobrevivência, o músculo, a gente gasta energia para manter músculo. Então, quanto maior a massa muscular, maior a nossa taxa de metabolismo basal, ou seja, a nossa quantidade de energia para manter o organismo funcionando, digamos assim, né? E quanto mais músculo, mais gasto energético, menor a resistência à insulina, menor nossos níveis sanguíneos de glicose. Menor o risco de doenças neurodegenerativas também. As Né? doenças neurodegenerativas, a questão cardiovascular, tá? É importantíssimo isso, porque pode ver a questão metabólica associada com ganho de massa muscular. E se associar exercícios aeróbicos, né, com exercícios de resistência entre o pilates, academia, enfim. E isso é um grande pilar da longevidade. Então, qual é o parâmetro que eu uso para atividade física aeróbica? O VO2, tá? E o que é VO2? É a capacidade de a gente usar o oxigênio do sangue pelas células para fazer energia, tá? Então, quanto melhor e maior o VO2 e quanto maior minha massa muscular, são dois parâmetros importantes, mais propenso a ter uma longevidade saudável. O que você pensa daquele teste também da... Hand grip? Chama de hand grip, sim. Eu faço em todos os pacientes, tá? Então, vamos entrar no campo da sarcopenia. Então, a sarcopenia é uma alteração da massa, que a gente quantifica na densitometria corporal, da função, tem vários testes funcionais, e da força. Então, já em consultório, eu já avalio em todos os pacientes a força. Então, a gente usa o dinamômetro. Pedi para você explicar, Que é para o quem não for- entende o que é o hand grip, para explicar para o Existe pessoal o o que é. dinamômetro, eu uso o digital, que a gente aperta, a gente mede em quilogramas ou em libras, mas no Brasil, quilogramas, a quantidade, em quantidade, tá? De força de preensão palmar. E esse simples dado de força de preensão palmar na mão dominante mostrou uma correlação positiva com longevidade. Então, quando eu quantifico através da densitometria corporal, eu também quero quantificar a função, e aí vem a questão do equilíbrio da marcha e também a força muscular. Com esses 3 parâmetros, a gente consegue ter mais dados objetivos, não só para orientação, como para prescrição. Então, os colegas médicos ou atletas de alta performance, quando quiserem orientar nas mesas, né, de bares, de familiares, a gente poder saber orientar qual é o melhor exercício. Tá? E hoje é o aeróbico com exercício resistivo. E aí vem a questão da corrida. E eu gosto de falar de uma outra modalidade que a gente pode fazer para quem não gosta de correr, tá? Que é a gente poder inclinar a esteira.
Exatamente, Então, quando a gente perfeito. inclina a esteira, É muito bom. geralmente 10 a 12% de inclinação, tá? Vai gostar de 4,8 a 5 km por hora. A gente consegue ter o mesmo gasto energético, a gente consegue atingir, ó, as zonas de picos de frequência cardíaca, isso é importantíssimo para a longevidade, tá? E a gente consegue trazer longevidade associada com a caminhada, com a esteira mais Não tem levantada. nada. E o que você acha daquele estudo que fala que depois que você se alimenta, seria interessante pelo menos 10 minutinhos de uma caminhada, de alguma atividade. Não precisa ser uma atividade física, obviamente, não. A pessoa acabou de almoçar, de comer, vamos dizer, fazer uma refeição, mas uma caminhada, uma arrumação, lava a louça pelo menos, se movimenta, não come e fica parado. Pelo menos 10 minutinhos para poder dar já. Perfeito. Seria ótimo que a gente, após uma refeição, caminhasse 10 a 20 minutos, e até entre a refeição e a sobremesa. Se você gosta de sobremesa, nesse intervalo seria importantíssimo para a gente evitar exatamente aquele primeiro picos. tópico que nós falamos, que são os picos, os spikes de Glicose. açúcar. Então, assim, seria maravilhoso. É plausível, Nem sempre, né? Você tá no Nem restaurante sempre. conversando, tá ali, não vai se levantar e vai andar. mas que faça Né? sua dose diária Como de no exercício. avião, que a gente tá sentado muito tempo, sempre é bom se levantar, fazer algum agachamentozinho, vai ali no cantinho, se agacha algumas vezes, Dar uma 20 caminhada, se segundos. possível, É. não é? E Bombeamento. Né? orientar o seguinte, por que não domingo a domingo? Às vezes os pacientes falam, enche a boca e diz, eu faço 2 vezes por semana. Quanto tempo? 1 hora. Tá bom, a semana tem 144 horas, o senhor faz 2 horas das 144 horas de exercício. Não tá nada, né? É muito? Não, é muito pouco, É. não é? Então, por que não criar um hábito domingo a domingo? O corpo não entende, seja domingo, segunda, terça, quarta, Não, quinta, foi sexta, feito sábado. pra se Dia a movimentar, dia, né? Não exatamente. Por que não chama a família, marido, a esposa, o filho, a filha, um pai, e faz uma atividade mais simples, mas faz uma atividade, não é, no final de semana. Então, hoje a gente tenta praticar Aqui os na 7 Zona dias. Norte, eu moro aqui na Zona Norte, pelo menos aos domingos, eu vejo, inclusive, não tão cedo não, naquele horário cedinho, o pessoal caminha de 7, 6, 5 e meia, 6 horas, 7 horas da manhã. Eu vejo muitas vezes às 11 horas da manhã, sol a pino, não digo nem nessa época de inverno, 10 e meia, 11 horas, muita gente andando. Agora que tem muito parque, esses cones de bicicleta, né, e também da corrida, mas combinam, já vi grupos enormes de idosos, que eles vêm caminhando, às vezes até de camisa igual, que saem de um parque para um outro parque, tipo assim, vai em todos os parques da Zona Norte. É uma bela de uma caminhada, às vezes caminha 5, 6, 7 quilômetros. E caminho, eu sei que quando eu volto do meu exercício da bike, tá, às vezes 10 horas da manhã da estrada, eu vou soltar minhas pernas e eu saio de 10 horas da manhã, 11 horas, para dar uma caminhada assim até meio-dia. E eu vejo muita família andando. Isso é um costume novo aqui da Zona Norte, depois desses parques. Eu acho que isso está pelo menos movimentando mais. Eu estou achando bem legal isso. Muito. Meus pais fizeram por muito tempo, eles praticam atividade física Bom. todos os dias, tá? Eles têm uma caminhada histórica. Tão interessante É. que um dos amigos dele era professor de história e criou um grupo, começou a crescer o grupo e era sempre uma caminhada muito legal e andava muito mais de 10 quilômetros. Seja pelas pontes, tinha sempre um tema, né? As Olha pontes, aí. os E museus, as O igrejas, professor ia dando o bairro aula aqui e... de Poço da Panela, de Casa Forte. Então, Olha aí. por que não unir o útil ao agradável? Exercício com socialização, Sim. né? Amigos, exposição ao sol. Fala um pouquinho também dessa exposição ao sol. Não só a vitamina D, a esposa é dermatologista. Viu? Sim, veja bem. Ou o sol, sempre protetor solar, né? Né? Mas, sim, cedo também. Para o Deixa- olho também dá... Deixa eu contar um pouquinho da minha tese de mestrado. Em 2008, comecei uma pesquisa. E a pesquisa era avaliar a prevalência de deficiência de vitamina D na cidade do Recife, tá? Então, o Recife está a 8 graus sul de latitude, o que significa? A gente está muito perto da linha do Equador. É basicamente a exposição solar o ano inteiro, tá? Então, eu queria avaliar qual era a prevalência da deficiência, se é que existia, de vitamina D em nosso meio, nos meses de verão. Então, a coleta foi entre dezembro e janeiro, tá? E foi um dado surpreendente, tá? A nossa prevalência, a gente comparou com o maior estudo de coorte, que é um estudo de pesquisa de vitamina D, encabeçado por Michael Holick, que hoje é o maior estudioso do mundo de vitamina D. E a cidade que foi feito estudo norte-americano está a 54 graus norte. Vou explicar melhor. As cidades que estão 30 graus a norte ou sul, se distanciando da linha do Equador, sequer há nenhuma produção de vitamina D
durante os meses de inverno. Então, só durante os meses de verão é que esses indivíduos teriam o estímulo solar para a produção de vitamina D. E, para nossa surpresa, a nossa deficiência em nosso meio foi a maior que a dele. No verão? Qual foi a população? Idosos, tá? Foi uma amostra representativa da cidade do Recife. Foram 330 idosos, mas era a gente divide aí o Recife em 5 zonas de saúde. Então, representava as zonas de saúde. E foram 330 idosos. E a gente fez várias correlações. E a principal correlação é com a cor da pele, tá? A gente tem uma classificação chamada Fitzpatrick's. E quanto menor, mais branca, quanto mais... Os fototipos, né? Os fototipos de 1 a pele. 7, né? Se de 1 não a me engano. 6. 1 a 6. E quanto mais perto de 6, mais escura a pele. Então, é um dado importante e, de certo modo, de conhecimento dos dois lados da moeda. Aí daqui a pouco vem o comentário de Roberta, que fica no meu ouvido. É que quanto mais melanina, quanto mais, aspas, morena a nossa pele, mais a melanina funciona como um filtro de proteção solar. Natural. Ou seja, Menor impedindo vitamina D, menor né? vitamina D. Aham. Eles Tá. precisam repor, no caso, suplementar mais vitamina D de quem tem a pele mais clara. E aí, quando eu olho o outro polo dessa classificação da cor da pele, é a pele que poderia ter melhores níveis, mas, por outro lado, um maior fotoenvelhecimento e maior câncer de pele. A partir daí, a gente apresentou esse trabalho, foi num congresso maravilhoso em San Diego, 2011, uma JBMR. E, a partir daí, e teve até os encontros com o Michael Hall, que a gente discutiu bastante sobre vitamina D, foi muito interessante, foi um aprendizado gigantesco, né? E a Força Tarefa Americana, acho que foi 2014, 2015, já não mais orienta a exposição solar como forma de prevenir ou repor vitamina D. Pelo outro lado da balança. Da Tá? pele, no caso. Que é o fotoenvelhecimento e principalmente para o risco de câncer de pele. Câncer de pele. E mais ainda que o estudo mostra que esses indivíduos que tiveram exposição solar diária de mais de 5 horas, não mais daqueles 15, 20 minutos, mais de 5 horas, mesmo esse grupo, a gente dividiu em quartis, em 4 grupos de 25%, né? Dividiu aquela amostra. Mesmo nesse quartil, com maior exposição solar, os níveis de vitamina D em 65% estavam abaixo do ideal. Então, e olha que não foi aquela exposição de 15, 20, meia hora, e sim mais de 4 horas de exposição solar. Então, na balança, hoje, a exposição solar estaria mais malefícios do que benefícios Nossa, do eu ponto de gosto vista de tanto. vitamina D. Eu gosto tanto de fazer fotossíntese. Eu adoro. Eu me sinto Então, acho que é uma forte fazendo proteção, fotossíntese. sua exposição aí prolongada, Mas eu uso protetor sempre. Já mas acordo. usar boné, as camisas de proteção solar, protetores solares, né? E daí vem a outra questão. Então, quer dizer que existe uma comercialização, uma suplementação, uma indicação. Vai acabar que sim, porque os alimentos ricos em vitamina D não fazem parte do nosso cardápio, do nosso dia a dia. E Que fala seriam os também... peixes com alto teor de gordura, Sim. salmão, cavala, sardinha. E o salmão Não faz- daqui não é cheio de não faz mercúrio, parte. de Contaminado, cativeiro, não é o... Não Às é vezes o, não é nem salmão, não é o wild, é né? aquele Isso. Atlantic que chamam nos Estados Unidos, não é o wild, que é o bom, né, que vem diretamente das águas Isso. frias. Então, teoricamente, seria uma orientação mais para o Ministério da Saúde, que em alguns países perto dos polos, eles já orientam que os alimentos sejam fortalecidos Com por vitamina vitamina D. D. Isso é uma coisa que eu lembro. Desculpa, Joé, porque ele falou salmão, lembrei agora sardinha, atum e tal. Ômega 3, importantíssimo, né, para todo mundo. Importantíssimo. Para os idosos, para todo Muito mundo. importante. Muito importante. E, se possível, ômega 3 in natura, tá? Eu acho que essa é a orientação. Buscar ser o mais saudável possível. Sim. E falando de comida, acho que cabe aquele clichê que eu gosto também de falar, é que tente hoje desembalar mais e descascar mais. Desculpa, desembalar Falar menos menos, e não, descascar ultraprocessado mais. de jeito É. nenhum. Busque Né? ter uma alimentação hoje É. saudável, né? Feita Mais natural, Comida de verdade, né? Comida Comida de verdade, né? mesmo. Quando eu olho a infância que a gente tinha aqueles salsicha, hambúrguer. É desgraça. Eu não acredito. É, a gente tá vivo, graças Não pode- a Deus, não pode mas... nem- Não pode nem criticar. Só que É. hoje está tudo muito piorado, né? Daquela época. Se da você nossa... for ver rótulos de antigamente, mesmo de um salsicha da vida, que desgraça, mas rótulos, até vou falar até de biscoito recheado.
De um Bono da nossa época, que já não é nem o mesmo gosto. Eu não sei o que faz anos que eu não boto na boca nada disso. Mas eu sei que da última vez, lá 20 anos atrás, quando eu comi o último Bono, já não era igual quando eu É porque comia. hoje tá tudo sabor chocolate. Tá muito diferente. Sabor não é nem E a não. lista de ingredientes é completamente diferente. Agora, desse tamanho, tudo, né? Eu sou a louca Do do rótulo. rótulo. Eu não compro nada. Até Perfeito. água eu vejo pegar. Tudo. Eu sou Perfeito. realmente tudo eu olho o rótulo. Hoje em dia tem que olhar com a lupa, né? Que eu não enxergo mais olhar. Mas eu só compro olhando o rótulo. Até por causa de espessantes. Tudo tem muito espessante. Então eu falo muito pra minha mãe, quando ela vai comprar alguma coisa, evite esses espessantes em excesso, que pro intestino não é legal. A gente não absorve isso. Então, É uma coisa que eu acho que é importante. A gente gosta de jogar umas casas no verão, enfim, fora do país. E em um determinado país que nós fomos, chamou muita atenção. Que eu acho que serve de uma dica para o nosso país. É difícil um leigo, é difícil quem não se interessa pelo assunto. Então, falando da área de saúde, tá? Até quem não é da saúde, se interessar em entender o que está ali. E por que não classificar? Se vários produtos hoje, a gente tem a classificação do Inmetro de consumo de energia, não é? sim. Eu vi no país, foi na França, na verdade, a classificação do rótulo é tão interessante. O mesmo produto, né? Com classificações diferentes. E o aprendizado que traz. Então, porque de maneira não tão simples, hoje a gente poder classificar os rótulos e não jogar aquela obrigação com letras minúsculas, Então, quase tem que botar um zoom. ilegíveis, para a população que muitas vezes está correndo, que não tem interesse, não tem conhecimento, não é? Por que não classificar os Inclusive, rótulos, os né? rótulos A, são. B, C, D, igualzinho o método. E os Sim. rótulos são enganáveis, porque assim, bota o nome pra ficar bonito, né, marketing? Os fits da vida que de fit não tem nada. Então a pessoa vai pelo nome e não lê o que tá atrás. Né? Quando Tivesse diz mais que é transparência, né, nesses Exato. rótulos, seria tão interessante. Ou se não- diminui o tamanho da embalagem, o tamanho do biscoito, porque determinado percentual de gordura é trans por biscoito. Então, a indústria diminui diminui pra o você tamanho, olhar a né? quantidade Então, ali. tem muita pegadinha, né? É. Então, de fato, é descascar mais e desembalar Não menos. bota a acho que porção, esse bota é os o- 100, a pessoa tem que fazer o cálculo. Porque É. ali a porção, a pessoa quando compra, olha atrás, vai, nossa, mas só eu vou comer. Sim, mas veja bem, não é a caixa, é a porção. E às vezes a porção que o Júnior tá falando, às vezes é um biscoito e meio. Não é a quantidade que a pessoa vai comer. A gente tem que calcular. Peraí, eu não vou comer essa porção, não vou comer 1,5, eu vou comer 3. Então eu tenho que multiplicar por 2. Ninguém faz isso. Quer dizer, pouquíssimas E pessoas outro que eu ponto, faria. refrigerante, né? Também, nossa. sei As, quando as foi. bebidas açucaradas, de uma maneira De uma maneira geral, né? geral. Aquele Até suco de caixinha também. Suco de caixinha e refrigerante até sem açúcar, É, tá? sim. Esse zero açúcar é Sim. impressionante. Eu também gosto de falar sobre isso. Tudo que é feito para durar muito tempo não presta. Claro que não. Doutor Marcelo, há quem diga que a pessoa que vai viver até os 150 anos já está entre nós, Opa! né? Um dos nós três, né? É, Olha olha. nós. Como é que você se enxerga aos 80, 90, aos 100 anos? 100, o básico, 100 anos. Eu acho que um conceito importante para a gente poder responder essa pergunta de maneira mais assertiva. Existe a idade cronológica, que é a idade do dia que você nasceu até o dia de hoje. Você conta a quantidade de anos e meses e da sua idade cronológica. Mas o mais importante hoje é a idade biológica, né? E não vou voltar ao assunto, mas existem várias métricas que chegam à idade biológica calculada, ou seja, aproximada. Existem os relógios biológicos, né? Que é através do estudo de metilação do DNA. Enfim, isso fica mais para pesquisa, os relógios biológicos, a partir de metilação do DNA, mas as métricas de saúde, hoje, em mim, já mostram que eu sou bem mais novo do que minha idade cronológica. Então, eu me enxergo aos 100 anos com, espero eu, questão funcional, cognitiva, com meus 80, 75 anos. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é verdade esse conceito de idade biológica, idade cronológica. A sua idade biológica tem que ser bem antes do que a idade cronológica. Eu tenho feito isso já há um bom tempo, tá? Então, essa é a minha poupança de saúde, tá? Vem sendo construída não só comigo, mas com minha família. O que eu posso, eu tento, não só em consultório, questão profissional, isso é claro, mas questão familiar, trazer esse conceito da idade biológica do que a gente faz hoje, tá? Vai ter um significado importante amanhã. E de maneira inversa, eu sempre digo, a sua doença de hoje, esse câncer de hoje, começou 20, 25 anos atrás. Então, construa hoje uma poupança, hábitos de vida saudáveis, né? Sem dúvida nenhuma, você vai colher esses frutos lá na frente. Então, não é só dar anos à vida, e sim vida aos anos. Isso é um
um conceito importantíssimo. Não adianta chegar com a idade avançada, cheio de comorbidade, limitações. E sim, em plena saúde física, mental e emocional. Vamos marcar um podcast, né? Daqui a 40 anos, nós todos teremos mais de 90, a gente né, quase 100. A gente marca uma aqui, né? O segundo pode voltando, mas pelo amor de Deus, vamos marcar antes, né? Antes disso, o segundo episódio, né? Vamos aproveitar para dar o presente para ele, para você falar um pouquinho. Por favor. A gente tem aqui uma lembrancinha. Daí, João. Lembrancinha do Cronocast. Que é Posso abrir? Por favor. São duas Muito lembrancinhas. bem. A canequinha, essa aqui é da gente, mas você vai levar a sua para casa Que também. chique. E uma suplementação que a Espaço Farma fez para o Cronocast, que a gente tá dando as suas colocadas. Caprichosíssima. Amanhã, quando tomar seu cafezinho da manhã, quando for fazer teu treino de manhã, bota a foto da nossa caneca, marca a gente. Esse é o primeiro produto, Cronocast, né? O Mind Balance. É um multivitamínico com antioxidante, com a coenzima Q10, magnésio, NAC, um pouquinho de taurina, complexo B, né? Para dar um pouquinho de energia e vitalidade pra gente. Vamos falar Aprovado só aí, tá aprovado, demais. por favor? Eu queria até elogiar, Então mas... vamos, vai, e falar elogie. só... Opa. Tem mais um minuto só. Não, pode falar, do suplemento pode falar. Hoje, se fala em 2 pontos importantes de por que envelhecemos e que as pesquisas aumentaram bastante, tá? Um ponto são as células senolíticas, aquelas células que já envelheceram, que estão aí perturbando outras células, com sinais inflamatórios. Isso é motivo para outro podcast, tá? Daqui a 10 anos não, um pouquinho Não, antes. esse ano ainda, se Deus quiser. Tá bom. E questão da disfunção mitocondrial, tá? Acho que disfunção mitocondrial hoje é o maior foco das pesquisas. Eu vi que esse Mind Balance tem vários Ativos. ativos que vai ajudar na disfunção mitocondrial. A gente tem dois raciocínios de maneira simples para as pessoas entenderem. Um são substratos para aquela fábrica produzir uma energia, né? E já que o NAD a gente não consegue absorver, a gente tem 2 suplementos que podem transformar em NAD depois da absorção, que é o NMN e o NR, tá? Esse assunto também de outro podcast. Mas eu quero falar aqui, ó. Imagina nossa fábrica hoje para não enferrujar. Que a fábrica continue produzindo, né? E eu vi que esse Mind Balance aqui tem vários produtos super interessantes, a coenzima Q10, E aí a gente está usando não cianocobalamina, mas metilcobalamina, metilfolato, não ácido fólico. Foi bem balanceado, então. Foi bem balanceado. Eu acho que isso é um dos maiores focos de estudos de centros de pesquisas sérios, como de Harvard, tá? A busca dessa terapia, desses ativos antioxidantes, tá? Que nem sempre a gente consegue atingi-los através da ingesta. Então, Que acho coisa que é isso. boa, super aprovado então, tá vendo? Super aprovado. Disfunção mitocondrial é um dos focos de envelhecimento. Mas, isso é importantíssimo, a gente não pode esquecer dos pilares. Eu acho que juntar os pilares com uma boa suplementação, a gente está no caminho correto da longevidade. A longevidade, com né? saúde. Que Você bom. está recebendo aí em primeira mão, né? Que a gente lançou ano passado. Semana passada. Eu quero até avisar o pessoal, Ju. Gente, quem quiser também adquirir o seu Mind Balance, assim como o Marcelo ganhou aqui de presente da gente, é só entrar em contato pelo WhatsApp da Espaço Farma. Vai lá no @Espaço Farma no Instagram. Tem o contato. Só mandar o WhatsApp lá. E a coisa boa de hoje para vocês, em primeira mão, é o seguinte. Quem mandar mensagem pedindo Mind Balance, dizendo, olha, eu tenho um cupom Cronocast 10, tem 10% de desconto. É só escrever lá, né? Não vai ter que clicar em nenhum lugar, não. Vai escrever, vim encomendar meu Mind Balance, que o Dr. Marcelo está recebendo aqui, né? E dizendo que é bem legal para 10% vocês. de desconto e ganha mais 10 anos de vida. Olha aí, adorei. Crono 10, pronto. Contratado. Crono 10. Cara, propaganda. 10% de desconto, 10 anos de vida a mais. Perfeito, contratado, viu? Nem precisou ensaiar. Então, 10% de desconto, 10 anos de vida está garantido, tá? Então, é só entrar em contato com a Espaço Farma. E, doutor Marcelo, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e mandasse um último recado aí para quem está assistindo a gente. Enfim, o que você quiser falar, também suas redes. Tô feliz de estar aqui. Eu encanto falar de longevidade. Últimos 12 meses, eu acho que eu li mais de 10 livros, né? E estou buscando mais livros, né? E, obviamente, a literatura científica de longevidade. Eu queria que o recado final fosse: eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem, né? E nada disso a gente está falando de algo não palpável, algo de questões financeiras, questões difíceis de serem atingidas. E sim do básico, né? Manejo do estresse, procura atividade física diária mesmo, domingo a domingo, tá?
se alimenta bem, descasca mais, né? Desembala menos. As coisas básicas, eu tenho certeza que esse básico vai te fazer viver muito mais e viver com saúde, né? Poder usufruir, né? Junto com famílias, amigos e os prazeres da vida, né? Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar. Gostei bastante. Vi que o nível aqui de conhecimento é muito maior que o meu, né? Eu compartilhei 10% só, vocês sabem muito mais, né? Brincadeiras à parte. Foi ótimo bate-papo, né? Super produtivo. E espero que os conceitos básicos de envelhecimento a gente deixar de forma clara, de uma linguagem simples, tá? Para quem não escuta, a partir de hoje, dê um passo e que esse primeiro passo seja o segundo, terceiro e gere uma longa caminhada para a longevidade saudável. Com certeza. Ai, Muito muito obrigada, obrigada, foi ótimo. Foi maravilhoso. Né? Eu queria agradecer também a vocês que estão assistindo a gente aqui. E, como sempre, pedir aquele recadinho básico, né? Sigam o Cronocast nas redes sociais, @Cronocast. E, muito importante, vocês também se inscreverem no YouTube, tá? É só que vocês estão assistindo pelo YouTube. Tem lá Minha mãe assiste toda vez e não sabe como se inscrever. É simples, eu expliquei para ela hoje. Tem inscreva-se. Só clicar lá, não tem trabalho nenhum. Porque toda vez que tiver um podcast novo, vocês vão receber notificação, né? Além da gente estar sempre mostrando também na nossa página do Instagram. Então é isso. Compartilhe com quem você ama e quer viver muitos anos de saúde junto, né, com você. Obrigada e até a próxima.